mulher, o conjunto das mulheres. O papel é de transmitir dentro de la langue a dimensão do equívoco. Isso é um ponto, a gente precisa parar um pouco sobre essa noção do equívoco, porque eu acho que tem muito equívoco sobre isso. Tem muito contrasentido. Eu acho, quando a gente fala de la langue, sobre especificamente essa noção do equívoco. E a gente vai ver depois, provavelmente só amanhã, como Lacan, num texto mais tardio, um pouco depois, ele vai mencionar isso dans L'Étourdi, como ele tenta rectificar esse equívoco sobre o equívoco. Faz sentido a minha fala? Então, equívoco, essa palavra, équivoque, em francês, équivoque, a palavra que Lacan usa é équivoque. Équivoque vem do latim aequivocus, que é uma palavra feita de duas palavras. Vocês sabem disso, sem dúvida. Aequus, que significa igual, parecido, e vox, a voz, mas também a fala. Então, equivocus é a expressão de uma ideia que tem um duplo sentido. Não vou entrar nesses detalhes, mas Lacan estava muito ligado com todas essas questões, ele gostava disso. Na gramática, o equívoco não é a mesma coisa que, eu não vou entrar nesses detalhes, isso é uma parêntese, não é a mesma coisa que a ambiguidade, mas também não é a mesma coisa que a anfibologia. A anfibologia é uma especificidade gramatical, o equívoco não é isso. Então, como entender essa noção do equívoco aqui? Seguindo eu, a gente precisa entender essa noção do equívoco a partir da noção topológica. A partir dessa noção topológica da fronteira. Equívoco, duplo sentido. Duplo sentido que significa que a coisa pode chegar a partir de dois sentidos, dois caminhos diferentes. E o próprio de uma fronteira. A fronteira que vai separar a França da Espanha, eu posso chegar nessa fronteira a partir de um caminho através da montanha lado Espanha, ou a partir de um outro sentido, um outro caminho do lado França. Os psicanalistas lacanianos que vão trabalhar a partir da obra de Lacan. Lacan, parêntese, falou, eu não sou lacaniano. Hein? Os psicanalistas lacanianos usam o equívoco e usam essa noção de la langue que está ligada com essa noção de equívoco a partir de uma coisa, seguindo eu, que faz problema. A gente precisa pensar a questão do equívoco ligada com a questão da langue. Mas eu acho que isso pode se tornar um problema. E Lacan menciona isso claramente. Isso se torna um problema quando o psicanalista lacaniano vai abordar
entender o equívoco a partir de uma coisa que, para mim, é um contrasentido, que é o mot valise, em francês. A palavra mala, vamos dizer. Le mot valise, usar o equívoco de uma maneira sistemática a partir do mot valise, eu acho que é um contrasentido, e Lacan vai dizer isso claramente. O equívoco não é uma palavra mala, senão é um equívoco que tem um alvo que é a significação. Mot-valise é uma palavra feita a partir de, na verdade, mot-valise é uma expressão que criou como se chama? Lewis Carroll, que criou esse neologismo no segundo livro dele, do outro lado do espelho. É um livro que ele escreveu depois de Alice, no País dos Sonhos, é isso a tradução em português? É um livro que ele escreveu em 1871. A palavra mala, isso, uma palavra, no livro dele, tem o The Rabbit, como se chama? O coelho, que chega com malas. Cada mala é uma palavra, na verdade, e abre a palavra, como a gente abre uma mala. Então, por exemplo, a gente pode decompor a palavra com palavras. Por exemplo, em francês, gentiment. Gentiment significa com gentileza. Então, a gente pode abrir a palavra mot-valise e dizer gentiment. Gentil, a pessoa que está no lugar da gentileza, e ment, gentiment, ment significa em francês mentir. Então, gentiment, a pessoa legal, gentil, que vai mentir. Gentiment. Então, a pessoa que vai tentar, de uma maneira sistemática, pensar o equívoco da língua a partir desse tipo de jogo de palavras, de uma maneira sistemática, ele está num lugar totalmente errado. E Lacan vai sublinhar isso com força. Nesse texto, L'Étourdi, 72. Ele vai, para fazer isso, ele vai criar um neologismo e uma piada. Ele vai dizer on mot-valise. Eu vou explicar para vocês. Isso é uma palavra que não existe em francês. É um neologismo de Lacan. A gente me ovaliza, como se ovaliza era um verbo, mas não existe. Mas mot-valise, a gente pode ouvir mot-valise. Então, ele está reclamando nesse texto, nessa entrevista, que os alunos dele estão colocando ele mesmo, o próprio Lacan, nesse lugar do uso do mot-valise. Ele faz uma crítica clara com os alunos dele. Ele considera isso como um desvio. E ele fala nesse texto que ele aceita a responsabilidade disso, ele fala que ele tem uma responsabilidade nisso, porque ele gosta dos jogos de palavras. E também porque o próprio ensino dele provocou esse mal entendido no lugar dos alunos dele. Ele se arrepende claramente nesse texto disso. E ele fala que esse desvio dos próprios alunos dele, isso tem a ver com o mesmo desvio que nasceu a partir da obra de Freud para dois alunos de Freud.
que são Jung e Abraham. Jung, você sabe, né? Carl Gustav Jung, um médico e psiquiatra suíço, um médico psiquiatra suíço, que trabalhou muito com Freud, antes tinha uma separação. Eu não conheço a obra de Jung de uma maneira muito, muito superficial, mas vocês sabem provavelmente disso. O Jung fez toda uma construção sobre os arquétipos. Eu não vou falar nada disso, porque eu sei tão superficialmente que eu não vou me autorizar de falar sobre isso. Mas esses arquétipos são as tendências humanas de usar a mesma forma de representação dada a priori. E contendo um tema universal, estruturante do psiquismo. Bom, então, para Lacan, esse uso sistemático de la langue e do equívoco de la langue a partir do mot valise é o mesmo desvio que os arquetipos de Jung. Porque é um sentido que está já presente a priori. Sempre o mesmo. É uma tentativa do lado do analista de achar, de buscar a significação. E Abraham, por que ele fala de Abraham? Karl Abraham, também um psiquiatra, psicanalista alemão, muito próximo de Freud, um aluno querido de Freud. Abraham, ele vai fazer todo um trabalho clínico e teórico super importante, mas ele vai trabalhar muito sobre essas questões dos estados de Freud. O estado anal, oral e genital. Bom, e Abraham vai fazer toda uma construção teórica para conseguir colocar na mala dos estados a fala da pessoa. Então, Lacan vai fazer a comparação entre o desvio dos alunos deles, desvio que está presente ainda hoje, claramente, de usar dessa noção de palavra movariz, palavra mala, com Jung, os arquetipos, e Abraham, essa tentativa de colocar a fala, isso faz sentido, porque essa frase faz parte do estado anal. Então, isso, pof. Em todos esses casos, esses três casos, os alunos de Lacan, o Jung, o Abraham, isso tem a ver com um desvio, seguindo o próprio Lacan. Um desvio que faz que tem um sentido que está predefinido. Sempre o mesmo. Essa tentativa de achar, buscar uma significação. É muito, muito frequente isso na prática. Essa prática, essa coisa de movaliser. É um neologismo de Lacan. Movaliser. Como se seja como se diz, um verbo.